Finalmente tivemos a primeira reunião do FOMC, agora sob a direção de Kevin Warsh. Então, o que será que vai acontecer a partir de agora com a política monetária dos Estados Unidos e principalmente quando você tem uma situação bem complexa que nós temos no momento e ele quer trazer praticamente uma revolução dentro de como que o Fed funciona, inclusive essas próprias reuniões do FOMC. E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então aqui nós tivemos alguns dos destaques que foram feitos pela mídia americana em relação ao que significa agora o Kevin Warsh diante do Fed. Mas lembrando, ele não manda no Fed, ele é somente mais um membro. Porém, ele tem uma influência muito grande em relação ao que vai acontecer a partir de agora, principalmente nas narrativas, né? E ele está dizendo ali na reunião que ele vai fazer, ele conversou com todos os outros membros e ele tem a intenção de fazer uma mudança radical na forma que o próprio Fed funciona. Então, um dos principais pontos que foram citados pela CNBC foi em relação, claro, você vê que não é tão importante assim, mas o mercado já previa que não haveria nenhuma mudança na taxa de juros, isso inclusive é o menos importante do que nós temos para falar no vídeo de hoje. Então aqui o target foi mantido entre 3,5 a 3,75, que é justamente o que se esperava, né? Quase todo o mercado precificou exatamente dessa forma e assim foi mantido. Só que aqui vem a grande questão. O grande objetivo do Kevin Warsh foi de não tentar passar a impressão de que ele seria dovish ou hawkish. Então o objetivo aqui, a partir de agora, é fazer com que o mercado pare de tentar adivinhar nas palavras dele o que vai acontecer e tentar inverter a história. O Fed, na verdade, ele vinha sendo uma instituição que que criaria a expectativa do mercado, e aí o mercado ia ler como o Fed está interpretando os dados, e baseado nisso ele faria o trade, né? Seja o mercado sobe, seja o mercado cai. Isso inclusive cria uma grande artificialidade nos mercados que não deveria existir, inclusive segundo ele, onde você tem as reuniões já pré-agendadas. Isso inclusive é uma das grandes críticas que a gente fala aqui nesse podcast em relação a esse movimento. O Fed, segundo Kevin Warsh, ele deveria funcionar de uma forma muito mais incisiva em tempo real, baseado na necessidade da economia e não baseado em uma agenda já pré-determinada, fazendo com que o Fed fosse o centro do mundo. Então, esse talvez seja na minha opinião, uma das principais mudanças que você vai começar a ver na atitude do próprio Fed em relação ao mercado. Então, eles mantiveram isso, né, sem nenhuma alteração. E aqui vem uma grande especulação que era feita, que é o famoso dot plot. O dot plot é aquele relatório que mostra, aquele gráfico que mostra ali com os pontinhos, qual que é a expectativa de cada um dos membros, né, em relação ao que vai acontecer com a taxa de juros. E o mercado, obviamente, ele reage em relação a isso porque cria a expectativa do futuro. Só que essa talvez seja uma das grandes críticas do próprio Kevin Warsh, que na verdade omitiu-se de dar a sua própria opinião, né, sobre a sua previsão nesse dot plot. Então você não tem os pontinhos do próprio Kevin Warsh, para tentar passar o sinal de que, olha, o dot plot é uma coisa que não faz nenhum sentido. Por que o Fed vai criar uma expectativa sobre o que ele acha que vai acontecer no mercado e o mercado vai reagir ao dot plot como se o Fed tivesse uma bola de cristal e ainda mais com o problema, que é uma outra crítica do próprio Kevin Warsh, de que o Fed está olhando para dados que estão ali no retrovisor, ele não está olhando para frente, ele não está reagindo em tempo real, ele está esperando as coisas acontecerem para poder reagir, e é por isso que você não tem nenhum tipo de efetividade do que a gente chamaria de política monetária, né? Eu ouso dizer que não existe política monetária feita pelo Fed, 98% do que é feito é baseado no que a gente chama de forward guidance, ou seja, você está passando as suas impressões para o mercado e tentando uma transmissibilidade que espera-se que o mercado reaja da forma que nós do Fed gostaríamos. E o Kevin Warsh deixou claro no seu discurso de que, olha,
acabou o forward guidance. Eu sempre fui contra ele e a partir de agora nós vamos acabar com isso. Claro que nós tivemos uma reunião do FOMC e precisava ter, porque faz parte ali do calendário, mas eu não ficaria surpreso se isso acabasse em algum momento, né? Se a partir de agora pudesse ser uma coisa mais dinâmica, baseada no que o mercado realmente antecipa ou realmente precisa. Então vai ser muito interessante ver a cena dos próximos capítulos em relação ao que ele vai fazer diante de tudo isso. E aqui você vê, inclusive, o histórico, né, das taxas de juros, onde a gente teve aquela grande subida, a subida mais rápida da história, feita pelo Jerome Powell, chegando aqui a mais de 5%, 5,5%, e aí a gente estava nessa queda, né, que vinha acontecendo, e agora nós estamos aqui entre 3,5% a 3,75%, né, o Effective Fed Funds Rate agora está em 3,63%, então mais ou menos estável nesse sentido. Então, a partir de agora, a grande questão isso aqui vai ser tão importante assim, até porque a gente já fala bastante no nosso Substack, como que talvez a leitura do que o Kevin Warsh fala para dizer assim, ele vai subir juros, né? Muitos já argumentaram que ele vai fazer essa subida de juros, outros já dizem que o ideal é que, baseado no que o Trump gostaria, né, que os juros caiam, você tem que cortar esses juros, mas na verdade o Fed Funds Rate não interessa nesse momento, né? O que interessa realmente é ver o que a curva de juros americana vai fazer a partir de então. Mas aí vem a grande questão que me chamou a atenção, que foi uma fala dele dizendo a seguinte coisa: olha, nós vamos criar aqui forças-tarefas, né, para fazer essa mudança dentro do Fed, mas nós seremos duros com a inflação. Então nós vamos cuidar dessa inflação que saiu ali do controle durante 5 anos, desses famosos 2%. E essa talvez seja uma parte que eu mais discorde do Kevin Warsh, porque assim, não faz nenhum sentido você ter uma meta de 2%. Por que 2%? Né? E todo mundo sabe, na verdade talvez muitos não saibam, mas essa história dos 2% ela surgiu na Nova Zelândia, né? Então colocou-se isso como meta e todos os outros bancos centrais do mundo replicaram isso como uma taxa que precisa de inflação, porque é um sistema que precisa inflar para poder gerar crédito ao redor do mundo, afinal de contas é o que nós temos de sistema monetário hoje, né? Baseado justamente em alavancagem, mas, porque ele precisa crescer, mas não pode crescer demais para não perder o controle, né? E não pode deflacionar, porque senão ele entra em colapso, sendo que dinheiro não existe, né? Simplesmente são números que são gerados ou via crédito ou via gastos fiscais, né? Então, que é a famosa impressão de dinheiro. Então, assim, ele manteve essa questão dos 2%. Foi talvez a coisa que eu tenha menos gostado, mas talvez seja aquela questão, né? Se eu der um choque demais, de uma vez só, talvez mude completamente tudo que está acontecendo e eu vou quebrar o mercado ou eu vou criar problemas para o mercado, que não é o que eu quero fazer agora, sendo que o grande objetivo da administração é manter a SP500 subindo. Então isso aqui é imperativo. Então, e fica aquela coisa também, né? Agora nós temos alguém que foi nomeado pelo próprio Trump e também está trabalhando em conjunto com Scott Bessent. Então você vai ver uma união muito maior, uma coesão muito maior entre o Tesouro e o próprio Fed. E nesse exato momento que eu estou gravando aqui, depois de uma correção no dia de ontem, que é sempre o famoso Fed Day, né, com toda a incerteza que nós teríamos, agora ele já está, nesse exato momento, já subindo quase 1% novamente, né? As SP500 fazendo o que ela sabe fazer, que é justamente subir. Então, essa dinâmica vai ser muito interessante ver a partir de agora. Só que a grande questão é que, ao falar assim, nós vamos controlar a inflação, nós vamos partir para cima da inflação, o que significa isso? Aqui fica a grande questão. Se ele disse que vai controlar a inflação, automaticamente você já tem aquela impressão de que ele vai ser hawkish. Ele vai partir para cima dela, ele vai subir juros. Isso já cria talvez o problema que nós vimos ontem na reação do mercado, de que isso seria ruim, né? Se você tem uma expectativa de subida de juros, você acaba tendo uma correção nos mercados, isso é bastante normal.
Só que aqui eu já tenho uma visão um pouco diferente. O Kevin Warsh fala muito, inclusive nós falamos sobre isso, sobre a desregulamentação bancária, no intuito de liberar a liquidez nos mercados. Então quem segue o nosso Substack, né, você pode ver aqui, inclusive nos links da descrição abaixo, você pode ver de forma completamente gratuita todos os vídeos que nós fazemos, etc., no YouTube, só que em formato de artigos, para você poder ler. Mas aqui, membros também podem acompanhar exatamente aqui na nossa mini universidade, né, Omnimacro, que mostra, que a gente já falou meses atrás, ou já há alguns anos, né, sobre as grandes algemas do sistema bancário depois de 2008, como o SLR, por exemplo, Supplementary Leverage Ratio, onde você basicamente faz com que os bancos não possam expandir o seu balanço se houver uma alavancagem excessiva, mesmo para bonds, que seria o mais seguro de todos. Então, os bancos de primeira linha que comprariam do Fed, né, na emissão, do Tesouro, numa emissão fresca de bonds americanos, né, que é a dívida americana, eles muitas vezes não têm espaço suficiente no balanço, e aí você acaba tendo uma subida na taxa de juros quando você não consegue fazer com que o sistema bancário absorva absolutamente tudo. Isso faz com que outros mecanismos, né, que eu até explico no nosso Substack como é que isso tudo funciona, acabam fazendo com que isso trave, cria uma certa artificialidade. E o Kevin Warsh é muito a favor de você criar essa desregulamentação e você liberar esse SLR para que não contem os bonds aqui, né, para que eles possam, para que bancos possam absorver tudo que se precisa baseado na necessidade de todo o sistema bancário. Isso criaria um alívio, inclusive ajudaria no crédito para justamente poder fazer com que o sistema bancário possa recuperar tudo isso. Agora, é claro que até você chegar a algum tipo de mudança nesse sentido, você vai ter ali uma grande volatilidade, né? Por isso que muitas pessoas ficam até confusas. Como é que eu invisto numa situação como essa? É bastante complicado, né? Uma vez ele sobe, uma vez ele cai, cria bastante volatilidade, é por isso que a gente publica aqui o nosso próprio portfólio. Fizemos uma mudança significativa nos últimos tempos, adaptando aqui, né? E os membros hoje do Omnimacro podem acompanhar tudo isso ao vivo também, né? E os membros do Omnimacro Pro, inclusive, quando você vê aqui a nossa própria SP500, que nesse momento nós estamos bullish, a gente conseguiu fazer justamente a proteção da carteira no momento onde mais teve volatilidade. Então, porque a grande questão que as pessoas têm dúvida, né, é como que eu me protejo num cenário como esse. E assim, apesar da SP500 já deve ter passado dos 9% nesse exato momento, né? Preciso dar uma olhada esse ano, mas o problema é que ela caiu quase 7%. Então, muitas vezes você precisa desse capital nesse exato momento, né? Eu atendo clientes justamente que às vezes você não sabe o que acontece, né? Às vezes você está em 2001, 2008, onde uma queda como essa pode se perpetuar por mais tempo. E nesse exato momento está sendo o contrário. Nós estamos tendo recuperação em V, mas nem sempre é assim. E é aqui que você acaba perdendo bastante do seu tempo, né? Aguardando essa volta aqui do mercado. Então, o objetivo do portfólio Omnimacro é justamente você poder suavizar tudo isso, né, e reduzir o risco, o drawdown, né, dessa carteira. Então, se você quiser ter acesso, membros Omnimacro Pro tem acesso a vários indicadores, a gente vem adicionando, inclusive, né, até moedas, etc., o próprio real, o próprio Brasil. Então, quando você olha aqui a própria a Ibovespa, você vê aqui claramente, né, onde nós estamos neutros nesse exato momento na Ibovespa, mas a gente conseguiu pegar toda essa subida aqui justamente protegendo o portfólio e participando cada vez menos dessas quedas. Então, todos os links estão aqui na descrição abaixo para você poder ter acesso a todos esses sistemas. Perfeito. Agora a grande questão vai ser, o que vai significar isso? Será que nós vamos continuar tendo um Fed que vai ficar pensando sobre ser hawkish, sobre somente subir juros, cortar juros, mas principalmente o que ele vai fazer com o balanço a partir de agora? Ele que é uma pessoa contra o QE, né, a famosa, entre aspas, impressão de dinheiro, que não é bem assim que funciona para quem acompanha esse podcast, mas será que ele vai ajudar agora o sistema bancário a poder retornar ao que ele era antes de 2008? E isso poderia criar uma série de implicações que a gente não consegue nem precificar nesse exato momento. Por isso que vai ser uma jornada bem interessante nessa nova administração aqui do Kevin Warsh, e vamos ver
principalmente como que o mercado vai reagindo, mas o objetivo é a gente justamente passar por isso com menos de volatilidade possível, porque ela vai ser cada vez mais presente nas nossas vidas.